Em 1219, São Francisco chegou a Acre com as cruzadas que partiram do continente europeu em direção ao Oriente Médio, mas chegou com espírito de amor, tolerância e paz. Encontrou-se com o sultão que governava naquela época, ou seja, o sultão Al-Kamil, o qual deu permissão a São Francisco para visitar a Terra Santa e as igrejas existentes naquele tempo. E chegou aqui, em Jerusalém. Depois partiu de Jerusalém para Belém e voltou para sua casa em Assis. Mas ele deixou atrás de si um pequeno grupo de frades franciscanos, os frades menores, para estabelecer o primeiro núcleo da presença franciscana na Terra Santa. Aquele núcleo cresceu e o seu número na Terra Santa aumentou. E daqui, de Jerusalém, eles partiram para outras cidades e também para outros países. Assim chegaram também à Síria, precisamente a Damasco. إلى مدن أخرى بل إلى دول أخرى فوصلوا أيضا إلى سوريا وبالتحديد إلى دمشق. هيا دمشق لنذهب. Vamos juntos daqui, de Jerusalém a Damasco. Os mártires de Damasco. Viajamos no tempo até 1860, até a cidade de Damasco, onde viviam 8 frades que moravam num convento. Serviam ensinando a população da região de todas as denominações e prestavam assistência espiritual às paróquias vizinhas ao mosteiro. Inesperadamente, desencadeou-se contra eles um movimento de disputa e ódio religioso e começou o plano de perseguição. Padre Manuel Ruetz, o superior, ouviu falar disso. A princípio ficou assustado e preocupado, mas apesar de sua debilitada constituição física, era um homem de fé, coragem e espírito paternal para com seus irmãos. Então reuniu seus frades e explicou-lhes a gravidade da situação. Nesse momento, os frades confessaram-se, assistiram à missa e receberam a Sagrada Comunhão, como se preparassem para dar a própria vida em testemunho de Jesus Cristo Salvador. Quando a guerra contra os frades estourou, eles, por sua vez, bloquearam e reforçaram os portões do mosteiro, acreditando que os altos muros do mosteiro e a força dos portões os protegeriam até que a ajuda e a paz chegassem. Porém, uma pessoa conseguiu pular os muros, entrar no mosteiro e abrir as portas fechadas aos tiranos. O rebanho se dispersou e cada frade correu em uma direção diferente para se proteger da ira dos perseguidores, enquanto o superior se dirigiu à igreja e em direção ao tabernáculo para consumir as espécies eucarísticas do corpo de Cristo nele guardadas, para que ninguém o profanasse. Então os criminosos o surpreenderam e lhe ordenaram, sob ameaças, que apostasse e negasse sua fé em Jesus Cristo, ou seria morto naquele altar. Ele rejeitou todas as suas ideias. Recusou-se a negar Jesus Cristo e a sua fé nele. Desta forma, os tiranos colocaram a sua cabeça sobre aquele altar e a cortaram, separando-a do seu pescoço e do seu corpo imaculado com a lâmina da espada. Quando 2 frades perceberam isso, correram em direção à Torre Sineira. Eram Francesco e Juan, que tocavam sinos, pedindo ajuda, mas ao mesmo tempo louvando o nascimento de um santo no céu. Mas os assassinos o surpreenderam e espancaram Francisco até a morte, jogando-o do alto da Torre Sineira para ser martirizado no local.
enquanto Juan também foi jogado no pátio do mosteiro, mas não morreu, e permaneceu por muitas horas sofrendo a dor da queda, até que um dos criminosos o surpreendeu e o matou com a espada. Frei Nicolaus saiu para a rua e tentou fugir, procurando pedir ajuda. Mas também foi morto e martirizado com um tiro. No meio desses acontecimentos, 2 alunos entraram no mosteiro, tentando entender o que estava acontecendo. Frei Pedro os viu. Preocupado com a reação dos bandidos, tentou esconder os meninos. Ao fazê-lo, os perseguidores o agarraram e insistiram, sob ameaça, que ele mudasse sua fé e negasse Jesus Cristo e sua salvação por meio dele. Ele teimosamente recusou, prostrou-se e ergueu os olhos para o céu e pediu a Deus força, firmeza e bênção, enquanto era martirizado pelos assassinos. Frei Nicanor fugiu em pânico e com medo, mas os criminosos o capturaram e o ameaçaram para que renunciasse à sua fé. Mas ele recusou. Então o mataram, enfiando uma adaga em seu coração puro e amoroso. Um dos frades, Ângelo Berto, conseguiu chegar à casa de um vizinho e ali tentou refugiar-se, até que os assassinos soubessem onde ele estava. Eles o capturaram e o atacaram com machados, de modo que ele também foi martirizado, recusando-se a renunciar à sua fé em Jesus Cristo. Vários dias depois desses acontecimentos, um dos cristãos da região, Francisco Nadim, procurava um frade cujos vestígios se tinham perdido desde o início das perseguições, Frei Carmelo. E infelizmente encontrou o seu corpo abandonado numa rua, pelo que o transportou e o colocou no porão do mosteiro, junto com seus confrades mortos. A perseguição não se limitou apenas aos religiosos, mas também a 3 frades da igreja maronita, que também frequentavam o mosteiro franciscano de Damasco: Francesco, Monte e Rafaele, que também foram mortos à espada e martirizados por se recusarem a negar Jesus Cristo Salvador. Eles permaneceram fiéis e firmes, com amor e fé, e ofereceram suas vidas como puro sacrifício nas mãos dos algozes. Todos eles deram a vida, monges e leigos, como testemunho vivo de que a fé em Jesus Cristo, o Salvador, se baseia no exemplo de como Ele mesmo nos amou e se entregou por nós e pela nossa redenção. Senhor, se queres, afasta de mim este cálice, mas seja a tua vontade e não a minha. Foi o que Jesus Cristo disse aqui em Jerusalém, e em particular no jardim do Getsemane. Voltamos de Damasco para Jerusalém, onde começamos. Ouvimos e vimos a história dos mártires de Damasco, tanto a história dos frades como a dos leigos, que deram a sua vida e o seu sangue como testemunho do amor de Deus. Eles deram suas vidas e seu sangue como testemunho de um claro amor por Jesus Cristo. Por quê? Surge a pergunta. Por que eles fizeram isso? Eles poderiam ter escapado, poderiam ter mudado o destino das suas vidas, mas não.
porque a vontade de Deus era mais importante para eles do que qualquer vontade humana, mesmo a sua própria. Recusaram-se a negar Jesus Cristo, que os salvou com o seu sangue na cruz, e quiseram ser testemunhas de fé naquele momento, naquela provação e nos desafios que viveram em Damasco. Queridos irmãos e irmãs, os desafios existem, as dificuldades são infinitas, mas o que devemos fazer diante desses desafios? Devemos imitar os santos, devemos perseverar, devemos permanecer com os olhos voltados para o céu e pedir a vontade de Deus e não a nossa, como Jesus Cristo fez aqui, no jardim do Getsemane. O testemunho em nossa fé cristã é o testemunho da verdade à verdade, e a verdade é Jesus Cristo. Então, por que deveríamos demorar em dar testemunho da verdade? Ainda digo que os desafios não acabam. As dificuldades existem e permanecerão. Somos chamados a imitar os santos de Damasco e São Francisco, que por sua vez imitou Jesus Cristo e disse: seja feita a tua vontade, ó Senhor. Então que seja feita a sua vontade em todos nós. Amém. الذين بدورهم تمثلوا بيسوع المسيح وقالوا لتكن مشيئتك يا رب، فلتكن مشيئتك يا رب فينا جميعا.